Ô, doceaba, Janaína dos mares! Ai, lá de lá! Que lua linda, né? Uma lua cheia, completamente pronta em Leão, e ela nos convidando para curtir esse dia 2 de fevereiro. Nossa Senhora dos Navegantes, salve todos os oceanos do nosso planeta, 7 oceanos. E a gente pede a Deus Nosso Senhor que esses oceanos todos nos cubra com toda essa boa energia que só eles sabem produzir, e produzem sempre. Odoiá, Senhora dos Mares, Ogunhê, Patacori, Deus protetor e defensor dos limites dos oceanos, Oquerô, Oxóssi, o filho mais próximo de Dona Emanjá, e todos os outros orixás que únicos formam essa coroa do universo maravilhosa. Eu estou dando uma olhada aqui como é que está essa linha de energia dessa semana. Eu separei aqui para falar naturalmente desse príncipe maravilhoso, Serreiá, o maravilhoso príncipe, né, de Zaquiel. Peço muita proteção a Deus. Essas pessoas nascidas no dia 16 de 4, 28 de 6, 9 do 9, 21 de 11 e 2 do 2, então, estão todas cobertas por ele. O número 6, eles nos convida para ver a carta dos enamorados, quer dizer, a compartilha, né? O bem, quando você vive com alguém, você tem o prazer de compartilhar as suas coisas, e que a recíproca seja verdadeira, que seja o eterno namoro, a relação de quem quer que seja, né? Porque se você se sente dono da pessoa, se você começa a pôr cadeado nos caminhos da pessoa, se você começa a sufocar as pessoas sem deixá-las respirar, se quer ver o mundo um pouco, realmente você vai ter dificuldade de manter essa relação. Então, os namorados propõem isso, juntos sempre, mas sufocando um ao outro jamais, né? Tá aí, o salmo de hoje é o Salmo 70, e nós temos aqui como vai fazer com os banhos. Como é a semana voltada para a Dona Iemanjá, sugiro que você tome banho de rosa branca com alfazema, lavanda, né? Que significa dizer isso? Se a alfazema é natural, são aproximadamente 50 gramas em 2 litros de água e 100 gramas de rosa branca desidratada. Você vai ver que espetáculo vai ficar a sua semana. Muita gente me perguntando como é que vai ficar a história do Banco Master, se tem muitos outros bancos envolvidos, porque Exu realmente tem sentido a pergunta. Né? Exu é mercado, Exu é dinheiro, e tudo vem da rua, né, para sua casa. E se sai é para a rua, tudo aí é Exu. Ara Exu Amosma, para você tranca a rua das almas. Então, hoje é esse dia maravilhoso que todo mundo se preocupa se vai ter outros bancos também caindo. Todos os bancos que se associaram, fizeram fundo ali com o Banco Master, está envolvido 100% de tudo isso. E como é que vai ficar o Banco de Brasília? O Banco de Brasília conseguiu crescer muito, se projetou para o mundo, né? Financiou aí o Flamengo muito tempo, patrocinou o Flamengo, levou as divisas do Brasil para muito longe, mostrando Brasília para outros países também, além de mostrar diretamente ao Brasil. Então, eu acho que as agremiações são independentes, as instituições, todas independentes. Então, acho que ali é só uma questão de bom senso, todo mundo juntar forças, sentar junto com o conselho e descobrir meios de ir atrás desse prejuízo. E digo mais, isso ainda vai ser recuperado, porque aquilo que não está na nossa vista está escondido em algum lugar. Então, esse dinheiro se evaporou, vírgula. Alguém guardou esse dinheiro em algum lugar e ele vai ter que vir à baila e nós vamos descobrir tudo isso. Então, Banco Master vai derrubar muita gente, tirar muita gente do cenário político, vai tirar o poder de voto de muita gente, inclusive haverá grandes mudanças nessa história de voto aqui mesmo no Distrito Federal. Como eu já vinha dizendo, eu não achava a candidata que se propõe a vir como vice, com esses votos todos, eu diria que ela teria chance acompanhada do seu governador, que faz um governo técnico, um governo que a gente vê que é um governo de inteligência, um governo que
ele procurou fazer bem. O resultado do seu trabalho se vê nas obras de Brasília, no legado, no que ele tem feito esse tempo todo. Ficou um pouco deficitário na educação, principalmente nas escolas e agora na segurança, que eu acho que ele, nesse restinho do governo, deve orientar para que as coisas sigam nesse sentido. Se houve alguma mudança, eu acho que sim, mas nós vamos ver isso nos próximos dias. De uma maneira geral, a eleição que aí está é por enquanto, é como se fosse um comportamento político entre o governador de São Paulo e outros, quando ele diz que ele não vai concorrer à presidência. E aí tem o ratinho que se anima e quer vir. Essas pessoas, desculpe a franqueza, mas é os orixás que dizem, essas pessoas não têm condições, nem eles são conhecidos à altura para tirar o governo que aí está. Precisa fazer uma boa aliança para chamar bem a atenção do povo. E dentro desse povo, essa aliança que deve ser costurada, muito bem embasada, porque o povo está muito calejado, né, do sujeito mentir abertamente para iludir as pessoas. As pessoas que são conservadoras, tudo bem que tem pessoas ingênuas, digamos que você tenha 10, no meio desses 10 tem 2% de pessoas ingênuas, mas o resto forma muita opinião, são pessoas que querem levar uma vida mais séria, mais justa, com menos percalços, que leve uma vida com menos sobressalto. Essas pessoas têm isso, então elas não se iludem com essas histórias, com essas banalidades, e esse povo faz essas narrativas aí direto. Portanto, é um candidato sério que deve vir para competir com o governo que aí está. Imagine, com a máquina na mão, com tudo isso acontecendo, até virou enredo de escola de samba, onde o samba já é campeão. Então, é uma situação que nós vamos ver muita coisa acontecer em muito pouco tempo. Brasília vai trazer um defunto, que alguém vai ressuscitar de volta ao cenário político, e é bem provável que isso mude muita coisa. Bom, por fim, nós vamos falar um pouquinho da economia do Brasil, como eu dizia, que tem que ter uma argumentação muito boa, um candidato muito forte, porque não está havendo sobressalto, não está havendo corrupção, está todo mundo guardado. A corrupção que estava havendo não foi da época do governo que aí está, pegou alguns, mas o resto foi tudo do partido da oposição, 90% deles tudo de lá. Nunca foi um período que prenderam tantos prefeitos, tantos políticos para a cadeia por corrupção. Então, pessoas esquecem que eu venho dizer aqui o tempo todo, falange dos anjos da limpeza, não adianta que seja. Você vê aquele homem dos Estados Unidos que diz que não, que é bom. Todas essas pessoas de extrema direita têm essa mania de fazer as suas coisas, culpar os outros por elas ou então esconder embaixo do tapete, que é o mais comum, né? Eles gostam, eu conheço muita gente que saiu daqui para se esconder nos Estados Unidos, não sei porquê, mas que de lá fica dizendo que saiu daqui por causa da sujeira, da corrupção, da imundície, quando a gente vai estudar, a corrupção está dentro dessa mesma pessoa que faz esse barulho todo por aí. Então é só dizer isso, os anjos da limpeza não vão parar, a economia está indo bem, o emprego está indo bem. É claro que tem tudo para arrumar. Tem tudo para arrumar. Então vota, eu vi o cenário que dá para a gente analisar, eu vejo todos os dias isso. Nós temos um Congresso pouco misto, com a grande maioria dos parlamentares de direita ou de extrema direita. Portanto, quando a pauta é uma pauta que abrange o Brasil e mobiliza a sociedade, eles não têm como não votar, né? Então é o caso de você fazer aquela pauta horrorosa que qualquer pessoa ia para a cadeia, menos eles. Estavam blindados, não podia nem questionar o crime deles. E graças a Deus o nosso povo reagiu e aí está. A vitória é do povo, o país é do povo, a urna é do povo. O povo dos Estados Unidos vieram todos aqui em massa, a convite do governo local, das autoridades, estudaram as urnas. Eu tenho comigo tudo isso, eu guardo com muito carinho. Por fim, mandaram aqui um avião lotado de diplomatas de todas as áreas, do jurídico ao social, os apelos todos. E o governo abriu todas as portas, o jurídico abriu todas as portas para analisar toda a acentuação do processo que foi feito a partir do dia 8 de janeiro. Então, não se pode negar que tudo foi feito, passado para o presidente de lá, onde ele foi bem informado, disse realmente. Aí, para falar da estátua que alguém pichou,
Ele disse, aqui é 10 anos de cadeia e uma multa de US$ 500.000 para começar o processo. Então não existe você pichar um monumento público dos Estados Unidos, escrever ladainha de gaveta. Não existe você entrar dentro de um pleno, dentro de um tribunal superior federal, vestir as togas dos ministros, defecar dentro das urnas, lá dentro, quebrar tudo, então, meu povo. Isso não é amor ao Brasil. Amor ao Brasil é você protestar, mas dizer aquele dinheiro lá é teu também. Aquilo lá é um suicídio político para você que fez isso, que é um ato político. Alguém financiou, alguém fez. Então, porque foi vandalismo. Vandalismo quando você invade, quebra a entrada da prefeitura, quebra a entrada ali da Câmara, né? A entrada ali, os vidros caem, a polícia chega, resolve tudo. Agora, você entrar no plenário e fazer o que vocês fizeram, realmente seria bom vocês pedirem perdão e entrar num acordo, porque vem aí a dosimetria, uma boa notícia para vocês, e muitos que estão presos vão sair, se Deus quiser, mas entendendo que aquilo ali é um ato que é o reflexo do que aconteceu em 64, para que as Forças Armadas se mobilizassem e viessem atender os anseios, que o povo fez morada ali na porta dos quartéis. Se isso aconteceu, alguém estava conivente com isso, né? Por fim, foi agora o relâmpago, né? Parece que Deus está dizendo, não use meu nome em vão, que eu não uso o nome de vocês. Hora nenhuma. Deus está ali para que a gente tenha sua presença, sua proteção, a gente tem que evocar e evocar com vontade. Por isso, gente, vamos respeitar Deus. Igreja é igreja, política é política, pai de santo é pai de santo, padre é padre. Então, é agradecer a Deus, porque os anjos da limpeza não param. O banho dessa semana, como já lhe disse, devido ao período de Dona Iemanjá, é um banho de alfazema, naturalmente com rosa branca. E os espíritos entram na sua casa e perturbam. A grande maioria desses espíritos são pessoas ligadas, vinculadas à família ou mesmo a você, que em algum momento tiveram algum contato. Esses espíritos, às vezes, não têm entendimento, mesmo sem querer. Eles agitam o ambiente. Quando eles percebem que um comando que eles deram foi atendido pelas pessoas que estão naquela casa, então eles passam a fazer morada ali e a paz vai embora. Portanto, faça a limpeza espiritual da sua casa, mantendo um copo com água, assim, um copo cheio, com 3 dedos de sal grosso embaixo, atrás da porta da sua entrada, que você vai ver que a carga toda corre para ali. Mas respeite sua casa. Não permita que fale mal da vida na sua casa. Não permita que fale mal de ninguém na sua casa. Né? Não permita nada disso, porque, sinceramente, a gente pede muito a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que você seja feliz. Mas você tem que dar exemplo, você tem que fazer por onde. Você tem que pedir a Deus. E não fui eu que disse, não sou eu que digo, vocês sabem, Portugal é um país mariano, como o Brasil também, devido à sua influência, e nós sabemos que a Dona Maria, mãe de Jesus, ela pediu para todos nós rezarmos o terço. Reze o meu terço, então, para pedir paz e pedir para que os espíritos superiores levem com eles esses espíritos sofredores que estão aí atormentando você e trazendo discórdia. E para o Brasil, em vez de você dizer que vai chegar lá aquela plataforma de navio, aquele lançador de aviões, e vai chegar aquelas porcarias daqueles mísseis para acertar o Brasil, pense diferente. Diga, vai chegar a bênção do Espírito Santo e vai trazer paz para a nossa gente. Queridos, 2 de janeiro, de fevereiro, Odoiá e Iemanjá, luz e paz, vida a todos nós, porque saúde a gente faz. Tchau, gente, fui!